Olá! Meu nome é Isabel. Sou uma linda mulher de cabelos escuros, pele clara e lindos olhos azuis. Eu vivo em Londres, na Inglaterra, e tenho 32 anos. Mas foi quando eu tinha 22 anos que tudo começou, quando conheci o primeiro homem que eu pensava ingenuamente ser o amor da minha vida, Caleb, um rapaz muito bonito, moreno, de olhos escuros, praticamente um descendente de iranianos, um país da Ásia Ocidental, o Irã. Na época, Caleb tinha 24 anos, mas ele acabou sendo a minha maior decepção e o meu primeiro erro. Nós dois nos conhecemos na faculdade onde estudávamos. Eu fazia administração, e ele cursava medicina. Éramos um casal que aproveitou os poucos anos de felicidade que tivemos. Vivíamos nosso amor intensamente, com passeios em restaurantes, idas ao cinema, caminhadas em praças, beijos e abraços. Caleb se formou primeiro e logo começou a trabalhar em sua área, tornando-se um médico respeitado e muito bem visto. Como prova de amor, ele investiu e pagou o restante da minha faculdade. 2 anos depois, concluí meu curso, e por isso serei eternamente grata a ele, pois acreditava que esse gesto era uma grande prova de amor. Logo, comecei a trabalhar na minha área de administração em uma grande empresa. Caleb parecia estar feliz com o meu sucesso e sempre me incentivava na minha profissão. Começamos a viver juntos e compramos uma casa, onde eu acreditava que passaríamos o resto de nossas vidas. Nossos familiares e amigos estavam muito felizes e contentes com a nossa relação. Após 3 anos vivendo juntos e pensando que finalmente realizaria o meu sonho de entrar na igreja vestida de noiva, Marcos fez uma linda celebração e me pediu em casamento. Fiquei emocionada. Estávamos muito envolvidos com os preparativos. Escolhi um vestido de noiva lindo, com uma cauda enorme decorada com flores, e Caleb escolheu um terno azul escuro muito bonito, com alguns detalhes em prata. Fizemos os convites à mão, decorados com uma imitação de 2 alianças de casamento. Meu sonho estava cada vez mais próximo, mas tudo mudou drasticamente 5 dias antes do casamento, quando Caleb decidiu fazer sua despedida de solteiro em um resort em Londres. Eu, por outro lado, preferi algo mais tranquilo e decidi passar o tempo me divertindo com minhas amigas em um piquenique em uma praça cheia de flores coloridas, um verdadeiro jardim. O colorido das flores, as borboletas voando e o canto dos pássaros pareciam ser um grande sinal de que tudo daria certo. Meus pais estavam muito contentes e felizes por me verem casar, já que eu era a caçula de 3 irmãos e a única filha mulher. Tenho 2 irmãos mais velhos, 2 rapazes muito bonitos. Nós 3 sempre fomos muito unidos e tínhamos uma boa relação. Nunca tinha visto meus irmãos e meus pais tão felizes. A família de Caleb também estava contente e parecia aprovar nossa relação, fazendo votos de felicidade. Porém, jamais poderia imaginar que aquela despedida de solteiro de Caleb se tornaria o início do fim para mim e o começo de um terrível pesadelo que não acabaria tão cedo. No dia anterior ao casamento, quando Caleb retornou da despedida, percebi que ele estava completamente diferente. Ele não parecia empolgado, não estava feliz e parecia completamente distraído. Nesse momento, perguntei de forma amorosa: Caleb, meu amor, está tudo bem contigo, meu querido? Ele tentou disfarçar, mas notei nervosismo em sua voz quando respondeu: Isabel, meu amor. Não é nada. É somente nervosismo. Amanhã, praticamente, seremos marido e mulher. Espero que tudo corra bem entre nós. Uma nova fase de nossas vidas terá início, e espero que seja para melhor, meu amor. Ele me pegou pela cintura, nos abraçamos e nos beijamos. Depois, cada um voltou para sua casa para se preparar para o grande dia. Na manhã do casamento, fui até o salão de festas e vi a empolgação dos amigos e dos funcionários contratados para a decoração. Os detalhes dourados e prateados, as flores lindas espalhadas por todos os cantos, rosas de todas as cores, tornavam o ambiente mágico. Minhas amigas pareciam as mais empolgadas. O único que notei que não estava animado era Tony, amigo de longa data de Caleb. Perguntei a Tony se havia algo errado, mas ele disse que era apenas impressão minha e que não precisava me preocupar.
No entanto, não ignorei esse sinal. Também percebi que Caleb não estava no local. Ingenuamente, acreditei que ele estivesse se preparando emocionalmente para o grande dia. Liguei para ele, e Caleb atendeu. Perguntei se estava tudo bem, e ele me disse para não me preocupar, que seguisse com os preparativos, pois à noite nos veríamos. Algumas horas antes da cerimônia, com a ajuda das minhas amigas e da minha mãe, tudo parecia estar indo conforme o planejado. A maquiagem realçava meus traços, fazendo-me parecer um verdadeiro anjo de luz. Minhas damas de companhia estavam ao meu lado. Na igreja, exatamente 150 pessoas, entre amigos, parentes e nossas famílias, aguardavam com sorrisos nos rostos e alegria no coração pelo novo passo que eu estava prestes a dar. Eu fiquei no altar, esperando o meu amado chegar. Cerca de 2 horas intensas tinham se passado, e nada de Caleb chegar à igreja. Nesse momento, um sentimento de apreensão e nervosismo começou a tomar conta de mim e também das pessoas na igreja. O que será que aconteceu com Caleb? O tempo passou e, para minha surpresa, o meu celular tocou. Uma mensagem de texto longa apareceu na tela. Era de Caleb. E, nesse momento, ao lê-la, meu mundo desabou. O conteúdo da mensagem era o seguinte: Isabel, eu lamento que tudo tenha de ocorrer assim, mas estou cancelando tudo. Eu não posso me casar com você. Conheci outra pessoa e vejo que ela é o verdadeiro amor da minha vida. Por favor, não me busque, não venha atrás de mim. Estou fazendo tudo por um bem maior. Te peço desculpas, mas eu vou priorizar a minha felicidade. Se cuide, e que tudo ocorra bem para você. Eu lamento por isso. Fique em paz. Adeus, Isabel. Quando li aquelas palavras no celular, meu coração quebrou em pedaços, e minha alma se despedaçou. Tudo em que acreditava virou cinzas. Naquele instante, lágrimas brotaram dos meus olhos, borrando minha maquiagem. Olhei ao redor e vi, no púlpito da igreja, os parentes do noivo. Mas os pais e o irmão de Caleb não estavam ali. Logo depois, vi quando eles chegaram, com semblantes vazios e olhares tristes. Nesse momento, o pai de Caleb se aproximou e me explicou que seu filho tinha fugido e esvaziado as contas que tínhamos juntos, inclusive o dinheiro que seria usado para pagar o casamento. Ele deixou uma carta explicando tudo e pedindo que ninguém fosse atrás dele. O que a família de Caleb disse me destroçou ainda mais. Sim, aquilo foi o prego no caixão desse casamento. O que antes parecia uma união bonita agora se tornará destroços. A vida que eu vivia morreu ali. Notei os olhares de pena em minha direção. Eu não saberia como explicar a 150 pessoas naquela igreja que o noivo havia me abandonado. E eu não tinha a mínima condição de olhar para os rostos delas. Foi então que saí correndo da igreja, sem rumo e sem direção. Fui direto para a casa que Caleb e eu havíamos comprado para viver juntos. Entrei no quarto, tirei aquele vestido e me joguei na cama. A maquiagem já estava completamente borrada. Afoguei minhas mágoas e sentimentos nos travesseiros. Alguns minutos depois, meus pais e meus irmãos chegaram à casa. Eles me viram naquele estado deplorável, destruído emocionalmente, sem base sólida para me sustentar. Ficaram ali, me consolando e tentando me ajudar a sair daquele inferno emocional no qual Caleb me jogou. Minha família explicou na igreja o que havia acontecido, depois que souberam a verdade. A família do noivo pediu desculpas pelo ocorrido e garantiu que não tinham criado Caleb para agir dessa maneira. Eles também estavam decepcionados com sua atitude. Minha mãe foi a primeira a falar. Ela soube, pela mãe do noivo, que Caleb fugiu para os Estados Unidos com uma moça que conheceu em sua despedida de solteiro. O nome dela era Alessandra. Sim. Alessandra era a mulher que destruiu minha vida. Meus irmãos ficaram furiosos. Eles disseram que, se fosse necessário, iriam até os Estados Unidos pessoalmente para trazer aquele noivo fujão pelas orelhas. Se preciso fosse, arrastá-lo de volta para a Inglaterra à força. Em especial, meu irmão mais velho,
que estava com fogo nos olhos, indignado com a atitude mesquinha, precipitada e narcisista de Caleb. Ele prometeu que haveria troco. Minha família e meus amigos ficaram ao meu lado, me dando apoio. Alguns amigos, principalmente os que estavam na despedida de solteiro de Caleb, tomaram o lado dele, decidiram cortar relações comigo. Mas Tony foi o único que quis me explicar tudo. Ele disse que se sentia muito mal por não ter impedido Caleb de fazer essa loucura. Explicou que Alessandra era uma dançarina contratada para entreter a despedida de solteiro e que ela fez com que Caleb se envolvesse com ela. Parecia que ele havia sido hipnotizado, incapaz de resistir ao charme de Alessandra. Tony se ajoelhou diante de mim e chorou, pedindo perdão de todas as formas. Ele queria se redimir. Eu apenas apertei sua mão e, amigavelmente, o abracei. E, mais adiante, eu descobri que Caleb tinha bloqueado todo mundo que ele conhecia, inclusive a mim, em todas as suas redes sociais. E, logo depois, descobri que a nossa poupança, que tinha o dinheiro, estava vazia, o dinheiro que juntamos para pagar o casamento e também outros fundos financeiros. Ele esvaziou tudo e fugiu para outro país. Eu fiquei completamente arrasada com tudo isso. Mas, por incrível que pareça, a família de Caleb decidiu pagar os prejuízos do casamento. Eu sei que eles não tinham culpa, mas decidiram fazer isso para se redimir pelo que Caleb fez. O meu mundo desmoronou, e parecia que tudo tinha se acabado. Minha família me incentivou a procurar terapia e, juntando os cacos quebrados que ainda me restavam, eu aceitei procurar ajuda. Cerca de 1 ano depois, ainda na terapia, Tony me procurou e me mostrou uma foto do perfil de Caleb na Estátua da Liberdade. Caleb o tinha desbloqueado recentemente, e, na foto, ele estava se exibindo com Alessandra. Eles pareciam muito felizes. Na legenda, dizia a seguinte mensagem: tudo vale pelo verdadeiro amor. Valeu a pena largar tudo para ser feliz com quem realmente amamos. Agora eu vou seguir em frente. Aquilo, para mim, foi uma verdadeira zombaria. Me encheu de ódio e fiquei com um ressentimento profundo, mas procurei não me deixar abalar para não atrapalhar a minha terapia. Fiquei grata a Tony por me mostrar a verdadeira face de Caleb. Eu ainda continuava bloqueada e, por isso, não conseguia falar com ele. Aquilo era como uma navalha cortando a minha alma. Eu decidi seguir com a terapia e deixei Caleb viver o seu conto de fadas. Foram 3 anos intensos, com muita ajuda psiquiátrica e também o apoio da minha família e das minhas amigas, que não me deixaram de lado. Eu decidi entrar em uma academia, comecei a correr e a me priorizar. Minhas amigas me ajudaram a realizar um ritual como forma de me purificar de qualquer coisa que me ligasse a Caleb e me desfazer de qualquer vínculo que me tornasse presa a ele. Queimamos, em uma fogueira na praia, o vestido de noiva, as fotografias de nossos tempos de namoro, lembranças e todos os presentes que Caleb me deu. Eu resolvi que iria me purificar de toda aquela sujeira. A fogueira consumiu tudo até virar cinzas e não sobrar nada. Até a casa que Caleb e eu compramos juntos, eu decidi vender, já que era outro presente que me recordava dele. Eu até pensei em colocar fogo na casa, mas isso seria exagero, pois logo percebi que a maldade não está nas paredes de uma casa, mas nas pessoas. Eu me dediquei de corpo e alma ao trabalho, o que me fez subir de cargo na empresa. Eu estava construindo novas memórias e não queria absolutamente nada que me lembrasse o passado. Mas tudo isso começou a chamar a atenção do CEO da empresa, na verdade, o herdeiro e filho dos donos da empresa, que até tinha um vínculo de amizade com membros da família real. O nome dele era Marcos, um rapaz muito bonito, ruivo, de olhos castanhos, porte atlético e muito formoso. Além disso, Marcos era muito educado, gentil e tratava muito bem todo mundo na empresa, desde o faxineiro mais humilde até o diretor-geral. Até que ele se aproximou de mim e quis bater um papo. Logo, comecei a notar que ele parecia estar trocando olhares comigo, mas decidi ignorar. Apenas o respeitei e falei da forma mais profissional e educada possível. Eu acreditava que ele devia ter muitas pretendentes interessadas nele e não seria mais uma a concorrer por ninguém.
Eu já tive uma experiência desagradável com Caleb e não iria ceder ao amor de novo, já que isso me deixou sequelas graves e me fez perder completamente a confiança no amor e nos homens. Eu decidi viver para mim mesma, mas, às vezes, o amor parece não desistir de nos pregar peças e promover uniões inesperadas. Tudo mudou quando o Sr. Marcos veio até a minha sala e soltou a seguinte mensagem, que me deixou perplexa: "Olá, Isabel. Eu gostaria de conversar com você. O seu trabalho na empresa tem sido incrível e vejo que você tem evoluído muito. Você é incrível, Isabel. No domingo agora será o meu aniversário, e você está convidada, junto com os outros funcionários. Espero contar com sua presença." Eu fiquei muito honrada e respondi: "Muito obrigada pelo convite, Sr. Marcos. Estou muito honrada. Não sei se tenho planos para o final de semana, mas obrigada de qualquer maneira." O Sr. Marcos me deu um sorriso. Eu não dei falsas esperanças, mas faria tudo à minha maneira. Após refletir e pensar muito e, como não tinha nada de especial para fazer no domingo, aceitei o convite do Sr. Marcos. Decidi colocar o meu melhor vestido, fiz o meu melhor penteado e fui até a recepção do Sr. Marcos. O endereço estava no convite que ele me deu. O local era uma linda mansão, com uma bela vista para o céu e lindos jardins ao redor. Quando o Sr. Marcos me viu, ele sorriu, veio direto até mim e disse as seguintes palavras: "Eu me sinto honrado com sua presença, Isabel. Seja bem-vinda." Aquela noite foi incrível. Comi as melhores comidas, me diverti e o Sr. Marcos ficou quase a noite toda batendo papo comigo, mas ele foi o mais amável e educado possível. Eu vi aquilo apenas como algo civilizado, de boa educação e amabilidade do Sr. Marcos. Eu procurava me focar na minha nova vida, embora, de vez em quando, as velhas dores do passado ainda me atormentassem. O tempo foi passando, e fui seguindo minha rotina na empresa. Um dia, inesperadamente, o Sr. Marcos me chamou em seu escritório pessoal e me fez o seguinte convite: "Escute, Isabel. Por acaso não gostaria de sair comigo um dia desses? Quero conhecer mais sobre você." Eu confesso que fiquei perplexa, mas, mantendo uma firmeza em meu propósito, disse de forma séria, mas educada: "Sr. Marcos, acho que não se deve confundir o emocional com o profissionalismo. Quero deixar claro que, mesmo sendo uma funcionária abaixo do senhor, sou uma mulher de respeito e tenho integridade. Acho que não tenho cabeça para pensar em romances e aventuras passageiras. Eu não sou assim. Não quero ser uma aventura, Sr. Marcos, com todo respeito." Acreditei que tinha colocado o pé na cova e pensei que seria despedida ou algo do tipo, mas, por incrível que pareça, o Sr. Marcos, nervoso, me respondeu: "Isabel, perdoe-me se te faltei com respeito ou fui ofensivo. Quero que fique claro que não sou um aventureiro que fica com uma e outra. Sou um homem de respeito e princípios. Não sou sem vergonha ou algo do tipo. Eu quero apenas ser seu amigo, nada além disso." O Sr. Marcos me deixou em paz e procurou respeitar minha individualidade. Embora eu confesse que fiquei admirada com as investidas do CEO, ele, a cada dia, estava mais determinado a querer me conquistar. No entanto, eu gentilmente e de forma educada rejeitava as investidas do Sr. Marcos, até porque ainda tinha medo de que ele fosse outro Caleb que destruiria a minha vida. Eu não permitiria que isso acontecesse. O Sr. Marcos respeitou os meus limites, mas percebi que ele não estava disposto a desistir de mim. Um dia, quando cheguei ao meu escritório, vi flores muito bonitas e um cartão que dizia: "Para a mulher mais incrível do mundo, que conquistou o meu coração. Obrigado, Isabel. Do seu admirador." O Sr. Marcos, pelo visto, parecia estar falando sério. Aceitei as flores com um sorriso e, logo, outros presentes começaram a aparecer, como cartas de amor e até uma joia, uma pulseira com diamantes que valia uma fortuna. Nesse caso, tive que devolver. Fui ao escritório do Sr. Marcos, e quando ele me viu entrar, sorriu.
Mas, ao mostrar a pulseira e decidir devolvê-la, eu disse: Sr. Marcos, aceitei as flores e tudo mais, mas a pulseira eu não posso aceitar. Por isso, estou devolvendo. Intrigado, ele me respondeu: Mas por quê, Isabel? Você não gostou? Você não gosta de mim, não é? Você me acha feio, não é? Você não acredita que tenho sentimentos por você? Se eu te fiz algum mal, peço desculpas, se for necessário. Muito nervosa, respondi: Sr. Marcos, não é nada disso. O senhor é um homem charmoso e muito bonito, tem de tudo e pode ter as mulheres que quiser. Mas eu não sou para você. Acredito que merece alguém melhor, alguém que possa te amar de verdade. O amor é algo que não quero mais para mim, e estou feliz assim. Nesse momento, o Sr. Marcos pegou minha mão e disse: Escute, Isabel, aconteceu alguma coisa que te deixou assim tão arredia e arisca com relação ao amor? Sei que sou um estranho para você, mas, desde que te vi pela primeira vez, não tive olhos para mais ninguém. Isso não é uma aventura ou algo do tipo. Alguém te traiu? Pode desabafar comigo. Eu vou te escutar. Eu não queria falar das minhas coisas com o Sr. Marcos, mas ele insistiu de forma amigável e gentil. Sua educação e gentileza acabaram rompendo a barreira que jurei colocar em mim mesma, e acabei desabafando. Contei o motivo pelo qual não acreditava mais no amor. Eu não tinha mais confiança nos homens, principalmente depois do fatídico dia em que meu noivo, Caleb, me deixou no altar e como isso me afetou. Meu relato acabou deixando o Sr. Marcos emocionado. Por um momento, vi uma lágrima sair dos seus olhos. Nesse instante, de forma gentil, ele me respondeu: Eu lamento profundamente tudo o que você passou. E eu, pensando que o problema era eu. Eu não consigo imaginar a dor de ser abandonado no altar. O mais próximo que senti disso foi com uma ex-namorada minha que me traiu. Não no altar da igreja, mas porque ela se apaixonou por outro e rompeu comigo para ficar com ele. Eu também sofri. Por isso, me senti muito ligado a você e tive empatia pela sua dor. Era como se isso já estivesse predestinado a acontecer. Mas, no fundo, o que nossos parceiros infiéis fizeram foi um livramento, e não uma perda. Então, o Sr. Marcos e eu ficamos conversando a respeito do assunto e desabafando nossas mágoas e tristezas. Sendo sincera, eu disse ao Sr. Marcos que não daria ilusões sobre um suposto romance, mas que pensaria com carinho na proposta. Ele aceitou respeitar meus limites e prometeu esperar por mim. Dizia que, se eu lhe desse a chance que tanto desejava, não me arrependeria. Mas, por enquanto, eu preferia apenas aceitar sua amizade. A amizade foi evoluindo com o tempo, e logo começaram os primeiros encontros entre nós dois. Ele me levou a passeios, inclusive, a uma festa elegante em um dos palácios da família real britânica. No entanto, vimos a família real apenas de relance, sem aproximação direta, devido aos protocolos do reino. Parecia que eu estava vivendo um novo conto de fadas. Com muita insistência e também com sua perseverança, acabei dando uma nova chance ao amor. Minha família era de classe média alta, mas ficaram muito animados ao ver que meu novo namorado era alguém da alta sociedade. No entanto, o Sr. Marcos demonstrou seus verdadeiros sentimentos com ações, e não apenas com palavras ditas da boca para fora. Em um dos nossos encontros, Marcos sorriu e disse: Isabel, meu amor, eu não quero que me chame mais de senhor. Me chame apenas de Marcos. Não precisamos mais dessas formalidades. Agora somos um casal íntimo e feitos um para o outro. Rindo, respondi: Está bem. Pode ficar tranquilo, Marcos. Ficamos ali curtindo nosso namoro. Estávamos muito envolvidos e verdadeiramente apaixonados. Meus irmãos estavam felizes com a minha felicidade, assim como meus pais. Eles gostavam muito de Marcos. A família dele também parecia feliz, e eu me dava muito bem com seus irmãos e pais, que tinham uma forte admiração por mim. Após 2 longos anos de namoro, Marcos organizou uma celebração em sua mansão e convidou amigos e familiares.
Em determinado momento, ele tirou uma caixinha do bolso, ajoelhou-se diante de mim e me pediu em casamento. Muito animada, aceitei. Decidimos oficializar nosso noivado em apenas 4 meses, com todos os preparativos para o grande dia. Mas o passado, que eu pensava estar enterrado e sepultado há muito tempo, logo retornaria à minha vida. Um dia, enquanto acessava o Facebook, uma mensagem apareceu na minha página de contatos. Era um fantasma do passado. A mensagem nada mais era do que Caleb entrando em contato comigo. Naquele momento, decidi ignorá-la e não responder. Mas a curiosidade falou mais alto. Não resisti a abrir para ver o que aquele homem, que me causou tanto sofrimento e dor, queria comigo. Foi então que li as seguintes palavras: Olá, Isabel. Sei que já se passaram quase 6 anos, mas estou te escrevendo para dizer que estou retornando à Inglaterra. Aconteceram muitas coisas aqui que me fizeram refletir sobre minhas escolhas e o quanto você deve ter sofrido com minhas decisões. Voltarei ao país em breve, assim que deixar os Estados Unidos. Quero falar com você pessoalmente e espero que possa me dar uma nova chance de retomar nosso compromisso. Estou retornando porque agora sei que você sempre foi o verdadeiro e único amor da minha vida. Estou voltando para você. Espero uma resposta sua. Do seu eterno amor, Caleb, asterisco. Quando vi aquela mensagem no meu Facebook, fiquei indignada com a audácia de Caleb em acreditar que eu o aceitaria de volta. Aquela velha dor do abandono no altar estava ressurgindo aos poucos na minha alma e no meu coração. Eu não me contive. Minha resposta foi apenas uma naquela ocasião: decidi bloquear Caleb. Assim como ele fez comigo, com certeza, do outro lado do planeta, ele viu o que fiz. Eu gostaria de ter visto a cara dele nessa ocasião. Não respondi nada com palavras, o bloqueio do seu perfil já foi a minha resposta. Eu não deixaria mais que aquela dor retornasse à minha vida, e Caleb agora era passado, uma página virada. Apenas me apeguei ao Marcos e a tudo o que ele fazia por mim. Marcos me tratava como uma verdadeira rainha e me fazia sentir-me feliz e realizada. Com certeza, não era pelo seu status e dinheiro, mas pelo incrível ser humano que ele era. Mas, um mês após aquela mensagem e meses antes do dia do meu casamento com Marcos, eu estava no meu escritório quando meu celular tocou. Um número desconhecido apareceu na tela. Simplesmente ignorei e rejeitei a chamada, mas esse número ficou tocando incessantemente. Cansada desse aborrecimento, atendi e perguntei quem era. Meu ouvido e minha mente congelaram quando ouvi aquela voz. Era Caleb querendo falar comigo e esclarecer as coisas. Nesse momento, desliguei a chamada e bloqueei esse número. Não imagino a reação dele do outro lado, e pouco me importava. Mas foi então que, dias depois, uma enxurrada de mensagens começou a vir à tona. E nem eram da família de Caleb, pois eles sabiam o que o filho deles fez comigo e estavam muito decepcionados. Na verdade, eram dos amigos dele, os mesmos da despedida de solteiro, que cortaram relação comigo e nunca sequer me deram uma palavra de consolo. Agora, me mandavam mensagens dizendo para eu escutar Caleb, recebê-lo na minha vida outra vez, que eu deveria dar outra chance e mostrar que o amor que sentia por ele ainda estava vivo. Fui bloqueando esses números desses amigos sem vergonha, que agora achavam que podiam me manipular e fazer esquecer tudo. Mas a notícia mais intrigante foi quando cheguei em casa. Meus pais e meus irmãos vieram até mim e contaram sobre um ocorrido. Caleb tinha ido até nossa casa pedindo perdão, querendo se desculpar e falar comigo. Mas eles não aceitaram e disseram a ele que eu não queria mais vê-lo. Ele, porém, não queria sair, e foi necessário que meus irmãos o ameaçassem para que ele deixasse nossa casa. Caleb, após muita ameaça e hostilidade por parte dos meus irmãos, saiu de muita má vontade. Eu não queria acreditar que isso estava acontecendo, e logo próximo ao meu casamento com o Marcos. Até na hora de dormir, eu não tinha paz, pois os amigos de Caleb continuavam me mandando mensagens de outros números que conseguiram. Em uma delas, diziam: "Não seja egoísta e vingativa, Isabel. Seja uma pessoa melhor e dê uma chance ao Caleb." Outra mensagem falava:
O Caleb quer te ver. Não seja vingativa, casando-se com outro apenas para atingi-lo. E ainda outra dizia: somos humanos e cometemos erros. Todos merecem uma segunda chance. Ninguém é perfeito. Mostre que o amor verdadeiro a tudo perdoa e a tudo supera. Seja uma pessoa melhor. Eu ficava admirada com a loucura desse pessoal. Nem no meu descanso eu tinha paz. Mas eu me recusava a ver Caleb e não iria ceder. O pior era que não apenas eu seguia nessa encruzilhada, meu noivo, Marcos, também estava sendo vítima da perseguição dos amigos de Caleb. Ele recebia mensagens ameaçadoras, muitas dizendo que ele estava sendo um empecilho na reconciliação entre Caleb e eu, e que deveria sair da minha vida para deixar Caleb ser feliz comigo. Mas Marcos, assim como eu, não cedia. Juntamos forças nesse momento. Caleb estava, em segredo, causando todo esse alvoroço. Até liguei para a família dele para falar sobre isso. Meus quase sogros e cunhados estavam cientes de tudo e até repreenderam Caleb quando ele retornou. Eles disseram que não iriam ajudá-lo e até o aconselharam a desistir, depois de todo o sofrimento que ele me causou. Eles me aconselharam a ignorar isso e seguir em frente, desejando-me felicidades em meu novo matrimônio. No dia seguinte, quando fui trabalhar, estava no meu escritório quando a secretária me disse que havia um homem querendo falar comigo. Nesse momento, respondi educadamente que estava muito ocupada e que não queria ver ninguém estranho, a menos que fosse alguém da empresa. Quando eu ia entrar na minha sala, ouvi uma voz que há tanto tempo não escutava, dizendo as seguintes palavras: nem mesmo pode falar comigo, Isabel. Temos muito o que conversar. Ao olhar para o lado, vi, sentado na poltrona do escritório, vestindo um jaleco branco de médico e com um olhar sério e vazio, nada menos que Caleb, meu ex-noivo, que me largou no altar há 5 anos. Meu olhar para ele era de frieza e determinação. Mantendo a calma, respondi: não tenho nada a falar com você. Saia daqui agora, Caleb. Nesse momento, contendo suas emoções, ele disse: escute, Isabel. Eu sei muito bem que te fiz sofrer e que você deve me odiar. Mas agora quero voltar para a sua vida. Você recusou minhas chamadas, bloqueou-me no Facebook e nas outras redes sociais. Também sei que está noiva de outro homem. Eu errei contigo, mas voltei para te reconquistar. Fui homem para fugir com outra, e também sou homem para reconhecer minhas falhas e erros. Vi que você se tornou uma empresária de sucesso. Lembra que eu paguei o final do seu curso de administração quando comecei a trabalhar? Nunca deixei de pensar em você nesses 5 anos. Meu relacionamento com a Alessandra foi um completo fracasso, uma grande mentira. Por favor, deixe-me falar contigo. Quero consertar tudo isso. Fiquei com ódio nos olhos e chamas em brasa com as palavras de Caleb. Não queria que a recepcionista e a secretária presenciassem uma cena desagradável na empresa e, por educação, levei Caleb até uma sala privada, pedindo aos seguranças que ficassem atentos a qualquer coisa que ele fizesse. Nesse momento, com uma voz áspera, disse: muito bem, Caleb. Espero que possa me dar uma boa explicação. Fale agora. Nervoso, ele respondeu: obrigado, Isabel. Eu vou te explicar tudo. Não vou te ocultar nada. Então, Caleb me contou toda a sua trajetória nos Estados Unidos. Explicou que, na despedida de solteiro, Alessandra, a dançarina contratada por ele e pelos amigos, usou algum tipo de arte de sedução e conseguiu conquistá-lo. Incitado pelos amigos, ele acabou sendo infiel e ficou envolvido com ela. Depois, planejou a fuga com a ajuda dos amigos e pediu que ninguém dissesse nada. Ele contou que ficou muito confuso e totalmente dominado por aquela paixão. Disse que lamentava muito o que havia feito. Devido à sua formação como médico, não demorou a conseguir trabalho no melhor hospital de Nova York. Viveu acreditando estar feliz com Alessandra, mas o romance durou apenas 3 anos e meio. Então, descobriu que Alessandra ainda mantinha seu estilo de vida como dançarina e o traiu com um empresário americano, com quem se envolveu.
Ela largou Caleb sem hesitar. Ele ficou arrasado com a traição e sofreu muito. Depois disso, começou a sentir saudade de mim e percebeu que nunca, de fato, deixou de me amar. Precisou fazer terapia nos Estados Unidos durante 1 ano e meio. Então, decidiu deixar o país e voltar para a Inglaterra, acreditando que eu ainda o amasse e que poderíamos tentar uma reconciliação. Nesse momento, com um sorriso de deboche, retruquei: nunca esqueci o que você fez por mim na faculdade, e serei eternamente grata por isso. Mas isso não anula as consequências das suas escolhas. Então, sua amante de uma noite na despedida de solteiro acabou fazendo contigo o mesmo que você fez comigo? Agora que ela te chutou como uma bola de futebol, você volta como se eu fosse sua segunda opção? Cruzei os braços e continuei: de jeito nenhum, Caleb. Não serei a segunda opção de ninguém. Você não imagina o favor que me fez ao me livrar desse casamento. Se você fez isso quando éramos noivos, casado, não quero nem imaginar. E, nesse momento, com lágrimas nos olhos, Caleb me respondeu: por favor, Isabel. Não me diga isso. Você não é a minha segunda opção. Você é, de fato, o meu verdadeiro amor. Eu sei que cometi um grande erro. Já me separei da Alessandra de uma vez por todas. Fui um grande canalha e covarde contigo, mas retornei para que possamos reatar a nossa relação e começar tudo de novo. Poderemos ter um novo começo, do zero. Nunca deixei de te amar, por isso estou aqui. Para tentar me redimir contigo. Não se case com esse homem. Ele não te ama. Eu sim te amo de verdade e quero você outra vez na minha vida. Naquele momento, eu dei um sorriso sério e respondi: Caleb, confesso que já te odiei, e muito. Mas agora nem isso eu sinto mais. O que sinto é apenas pura indiferença. Toda a confiança que tinha em você se perdeu. Nunca mais irei confiar em você de novo e não acreditarei em mais nada vindo de você. A fé que tinha em você morreu. Eu não te desejo mal, mas também não tenho motivos para ter você em minha vida, nem mesmo como amigo. Você, para mim, está totalmente desacreditado. Por que voltar para você seria como jogar a minha dignidade e respeito próprio na lama, e isso eu não cometerei. A humilhação na igreja foi horrível. Os olhares de pena dirigidos a mim foram terríveis. Tive depressão, chorei muito, sofri bastante, e isso nunca vou esquecer. E voltar para você será sempre a recordação do pior dia da minha vida, e isso nunca vou aceitar. Estou firme com o Marcos, e ele, sim, é um homem de verdade, e não um covarde como você. Caleb tentou me convencer de 1000 maneiras a voltar com ele e dar uma segunda chance, prometendo que, dessa vez, tudo seria diferente e que, nem que levasse a vida toda, ele iria me compensar e mostrar que poderia recuperar a minha confiança novamente. Ele se ajoelhou, implorando meu perdão, mas me mantive firme como uma verdadeira mulher de gelo. Eu não aceitei e rejeitei suas investidas e desculpas esfarrapadas. Foi nesse momento que eu disse com determinação: você perdeu o seu tempo vindo aqui. É melhor sair numa boa. Não quero chamar os seguranças para te tirarem à força. Saia daqui, Caleb. Por favor. Com o rosto triste e um olhar de profunda derrota, ele saiu do meu escritório e foi embora. Não queria saber mais nada dele. Quando Marcos chegou, nesse momento, e me perguntou o que tinha acontecido, eu contei para ele tudo o que ocorreu, o retorno inesperado de Caleb e a terrível discussão que tivemos. Marcos ficou ao meu lado e me apoiou o tempo todo. Ele até me levou para casa para minha própria segurança, temendo alguma coisa ruim vinda de Caleb ou de seus amigos. Mas as perseguições dos amigos de Caleb não paravam. Eles não me deixavam em paz, jogando na minha cara que eu nunca amei o Caleb, que ele estava genuinamente arrependido e que teria sido bonito se eu voltasse com ele. Depois daquela conversa, não vi mais o Caleb, mas soube, pela mãe dele, que ele não estava conseguindo lidar com a rejeição e estava muito depressivo.
preocupados, decidiram mandá-lo a um terapeuta, e seus amigos, junto com a família, estavam ao seu lado. Minha família e a família do meu noivo ficaram ao meu lado, me dando todo o apoio que eu precisava. Mas tudo isso iria acabar finalmente quando chegasse o dia do meu casamento. Por incrível que pareça, a família do próprio Caleb foi convidada e esteve presente nesse dia. Marcos estava radiante, me esperando no altar, e eu saí do carro acompanhada pelas minhas damas de honra. Desta vez, os olhares eram de alegria e triunfo. Por segurança e proteção, Marcos mandou colocar seguranças na porta da igreja para evitar que Caleb ou seus amigos fizessem algum escândalo. Os pais e o irmão dele entenderam o motivo da nossa segurança. Finalmente, fiz os meus tão sonhados votos matrimoniais, e Marcos me levou ao altar. Depois, seguimos para o local da festa, que era a mansão da família de Marcos. Os pais de Caleb e seus irmãos desejaram felicidades a mim, mesmo eu não tendo sido parte da família deles. Foi tudo muito bonito. Depois, Marcos e eu fomos para nossa lua de mel. No início, Marcos queria os Estados Unidos como destino, mas eu recusei na hora, pois aquele país me lembrava da fuga de Caleb e Alessandra. Não queria aquele lugar como destino da nossa lua de mel. Então, decidimos ir para Madrid, na Espanha, que era um destino melhor, e Marcos aceitou o meu pedido. Depois, publicamos nas redes sociais as fotos do meu casamento com Marcos. Muitos elogiaram o meu matrimônio com ele, mas os amigos de Caleb comentaram com deboche as seguintes palavras: "Que sacanagem essa que você fez com o Caleb, Isabel? Você foi cruel." Outra mensagem, de um amigo de Caleb, dizia: "Você perdeu a chance de ser feliz com o amor verdadeiro. O Caleb não merecia isso." Outro amigo comentou me atacando: "Achei que você amasse o Caleb de verdade e poderia ter superado isso. Mas vejo que me enganei. Você é terrível, Isabel." E outro, que marcou Caleb mesmo ele estando bloqueado, escreveu a seguinte mensagem: "Caleb, meu irmão, estamos contigo. Isabel ainda vai se arrepender de ter deixado a oportunidade de ser feliz de verdade passar. Estamos juntos, irmão." Fiquei comovida e admirada com esses amigos que, mesmo sabendo que foi Caleb quem me traiu e me abandonou no altar, ainda estavam ao lado dele. Esses, sim, são verdadeiros amigos. Devo admitir e reconhecer isso. Eu estava muito feliz com Marcos, e não demorou para outro milagre acontecer, acabei ficando grávida. Isso deixou Marcos muito feliz por saber que seria pai. Todos na nossa família estavam radiantes. Alguns meses depois, quando completei a gestação, dei à luz a um lindo casal de gêmeos, um menino e uma menina, o que alegrou o meu dia. Eu finalmente tinha seguido em frente. Quanto a Caleb, nunca mais o vi, mas soube, por meio dos familiares dele, que ele estava tentando tratar a sua depressão e superar o fato de ter me perdido para sempre. Eles reconheceram que tudo isso era consequência das suas escolhas. Sua família estava ajudando Caleb com o tratamento da depressão, mandando-o novamente para a terapia e tentando ajudá-lo a superar tudo isso. Alguns anos depois, soube que ele finalmente aceitou a verdade amarga de que eu tinha me casado com outro homem e estava feliz. Ele passou a se focar totalmente na sua profissão de médico, mas, por meio da irmã dele, descobri que Caleb ainda guarda um baú cheio de fotos e das cartas que trocávamos. Ao contrário de mim, ele nunca as destruiu. Decidiu mantê-las como uma lembrança de tudo de bom que poderia ter vivido comigo. Agora, o foco dele era salvar vidas e procurar um novo propósito para a sua vida. Já eu estava feliz com Marcos e os meus filhos. A vida sorriu para mim, e agradeço por tudo de bom que ela me recompensou depois da desilusão com Caleb. Agora, eu seguia em frente feliz. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!